Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino, Pai amado e Pai celeste. Nesse momento, ó grandioso, pedimos a Ti que venha abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, ó grandioso, tem para nos falar. Que possamos fazer a Tua vontade, que possamos caminhar segundo os Teus estatutos, que possamos ir além do que devemos fazer, apenas para Te agradar, meu Pai, para fazer a Tua vontade, anunciar a boa nova, para que tudo seja segundo o Teu parecer, meu Pai. Que a nossa vida seja íntegra na Tua presença. O que o nosso falar seja sim, sim, não, não. E o que o nosso ver seja com olhos bons, não com olhos maldosos. Para que possamos, ó Pai, nos santificar dia após dia perante a Tua presença. Para que possamos levar a boa nova àqueles que estão moribundos, necessitando do pão da vida. Ó grandioso, que seja assim hoje e amanhã e para toda a eternidade. Que a partir de agora, Pai, não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando os Teus caminhos, as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos caminhar sempre em Sua direção, ó grandioso. Que seja assim, segundo os Teus ensinamentos. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Você que está do outro lado nos acompanha, pegue sua Bíblia também e abra em 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ver o que o Pai, o nosso grandioso Deus, tem para nos dizer no dia de hoje. 1 Pedro, capítulo 5, o primeiro versículo nos diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Aqui Pedro, ele anuncia para todos os pastores, para todo aquele que está no comando da igreja, no comando da palavra de Deus, levando a palavra a todos os seres viventes. E ele diz assim: apacentai o rebanho do Altíssimo que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe e ganância, mas por ânimo pronto. Aqui a palavra nos ensina que nós não somos chamados para ser pastores, bispo, presbítero, obreiro, para ganhar alguma coisa ou forçado a fazer alguma coisa. A gente tem que fazer a obra do Pai por amor. Fazer a obra do Pai com carinho, com afeição, com dedicação. A palavra nos diz que não por força e não por ganância. Hoje em dia as pessoas fazem da religião, da fé, um comércio. Eu quero ser pastor para ganhar e enriquecer. A palavra diz: não seja um pastor para que possua algo, mas seja pastor para levar a palavra, sem interesse, sem querer tirar de quem não tem, mas oferecer às pessoas aquilo que a pessoa necessita receber, oferecer à pessoa aquilo que ela merece receber. E a palavra nos ensina que devemos
ser alimentado pelo pão da vida. E a palavra continua a nos dizer, no versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, servindo de exemplo ao rebanho. A palavra nos ensina que nós não controlamos o plano espiritual. Nós não controlamos o paraíso. Nós não somos dono do paraíso. Mas devemos preparar o caminho daquelas pessoas para irem para ele. Nós não temos domínio da salvação de ninguém. Mas devemos mostrar a pessoa a ir para a salvação. Como diz aqui, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O que nós devemos mostrar para as pessoas lá fora? Que somos pacíficos, amorosos, temos compaixão, servimos a Deus não por ganância, mas por agradecimento, por gratidão. Por Ele nos dar uma vida plena. E vida plena não é riqueza, não é ter bens aqui na terra, mas ter saúde, poder caminhar, ver, ouvir, falar, tocar. Porque muitos gostariam de estar no teu lugar e não estão. Nascem com problemas físicos, não tem perna, não tem braço. Muitos nascem cegos, não vê. Muitos não ouvem, outros não falam. E outros vegetam, porque não tem nenhum dos membros, nem braço nem perna. E eles gostariam de ter o que você tem, que você blasfema tanto, reclama tanto. Então nós temos que ter gratidão pelo Pai nos dar o que nos dá. E ao invés de almejarmos algo grande, devemos almejar a salvação, o paraíso. E o Pai continua a nos dizer, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, e quando aparecer o sumo sacerdote, que é Cristo, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Porque quando Cristo vier buscar a tua igreja, Ele tem que te encontrar impecável. Nós somos pecadores, sim, nós pecamos. Mas nós temos que praticar as boas novas, o bom ensinamento, o amor, a misericórdia, para que quando Ele vier resgatar a igreja, Ele não olhe para os seus defeitos, mas para as suas ações para com o resto da humanidade. Porque a palavra do Pai, ela diz, pelo teu amor com o próximo, todos os seus pecados serão apagados. Pela tua misericórdia com o próximo, todos os seus pecados são limpos. E quando praticamos isso, a misericórdia e o amor, estamos livres da condenação. E a palavra continua a nos dizer, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, semelhante vós, jovens, sede sujeito aos anciões, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque o Criador resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Hoje em dia nós vemos crentes de narizinho em pé, achando que é melhor do que o outro porque está dentro de uma denominação e acha que vai ser salvo. Crentes que querem se vestir como um rei para poder aparecer para os mais humildes.
A palavra nos ensina que devemos ser simples para podermos achegarmos ao simples e podermos falar de amor. Ao falar da graça, da salvação, o Pai nos ensina que devemos tratar as pessoas com carinho e simplicidade, que devemos agir com simplicidade, com humildade na alma, não com arrogância de achar que conhecemos a palavra. Porque o mais sábio de todos os sábios existentes na terra errou, porque achava que era sábio demais. Salomão, de tanto conhecimento, de tanta inteligência que tinha, errou, pecou, usando as coisas santas do Criador para beber com prostituta e ladrões. É muito triste a pessoa achar que é sábia demais, mas comete um deslize. A palavra nos ensina que o Velho Testamento não é para seguirmos, é para observarmos a falha daqueles que falharam e não cometermos falha. Depois veio o Novo Testamento, que é Cristo, que não errou e não pecou em nenhum ponto da vida dele aqui na terra. Devemos seguir a Cristo, não aos profetas do passado, não a Abraão, Moisés, Jacó, nenhum deles, porque todos falharam. Mas Cristo foi o único que veio em carne e sangue e nos mostrou como devemos agir. Os do passado humilhavam os que não estavam na mesma fé, e Cristo recolheu a todos sem questionar. Cristo não mandou que eles se limpassem para depois aproximar dele. Ele disse: vinde a mim como estáis. Devemos ensinar o amor eterno, não o amor carnal que é o nosso, mas o amor de Cristo. A fidelidade para com o eterno, para que possamos sempre praticar as boas novas e levar amor a toda criatura que precisa compreender o que é servir a Deus. Porque muitos, na arrogância, estão caminhando ao fogo eterno, porque acham que sabem demais, não têm humildade na alma. E a palavra nos diz: repreende o sábio, e o sábio ficará mais sábio. Mas repreende o tolo, e ele se revoltará contra vós. Quando falamos que um crente está errado em praticar o que ele pratica, ele acha: eu sou conhecedor da Bíblia e sei o que é certo e o que é errado. Mas não sabe. Porque o primeiro mandamento de Deus é amor. E não estão tendo amor na terra. E não sou eu quem digo. A palavra nos ensina que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, e o amor dos crentes que se dizem cristão está esfriando cada dia mais. Cada dia mais. Está faltando amor na humanidade. Está faltando paz nos corações. Só se ouve falar de guerra, de luta. Não vê ninguém praticando as boas novas. A dedicação para com o teu próximo. A vida em Cristo é simples. É só praticar misericórdia. E a palavra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Criador, para que, ao seu tempo, ele vos exalte. O que é humilhar? Debaixo da mão do Pai. Porque a palavra é do Pai, é Ele que criou a palavra, é Ele que nos ensinou a palavra.
E muitos pastores acham que são conhecedores da palavra e são melhores do que os outros. E usam a palavra para o seu bom proveito, arrancando dinheiro das pessoas, levando a vida dos miseráveis à destruição eterna. Porque eles olham para o pastor e dizem: o pastor é cheio de Deus. Olha como é que ele prospera e eu não. Então eu vou cair no mundo. O que adianta eu estar na igreja se Deus não me abençoa? No início foi dito isso. Não venha nem por força, nem por violência e nem por torpe ganância. Qual que é o salário de um pastor? Vai de 8 a 25 mil reais, dependendo da denominação que ele está. Aí você me pergunta: e qual que é o seu salário? 0, nada. Eu pratico a obra por amor, porque fui chamado por amor. Quando eu sou chamado para pregar em outras denominações, quando acaba o culto, as pessoas, o pastor, a esposa do pastor vem com o envelope e fala: essa é a tua passagem. Mas dentro daquele envelope tem muito dinheiro. Eu não aceito. Sabe por quê? Não porque quero aparecer, porque eu fui chamado para fazer a obra do Pai, não para viver da obra do Pai. Mas é errado viver da obra? Não. Mas eu pratico a obra do Pai por amor, porque eu sei o que Ele tem me dado. Como disse aqui no versículo 6, ficar debaixo da potente mão do Criador, para que Ele te exalte no seu devido tempo. E a palavra do Pai, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tudo aquilo que te preocupa, coloca nas mãos do Pai. Mas há um porém. Você coloca na mão do Pai, mas faça a sua parte. Para de se preocupar com o amanhã. Vai fazer o que é certo hoje, porque o amanhã pertence a um Criador. Nós não sabemos se vamos deitar e levantar no dia seguinte. Quantas pessoas hoje estão sorrindo? Beija a esposa, beija os filhos, sai para trabalhar e não voltam mais, só voltam no caixão. Porque foi atropelado, sofreu um assalto, levou um tiro. Na empresa aconteceu um acidente e ele morreu. E muitas das vezes a pessoa está dentro de casa dormindo, fez uma festa na noite anterior e depois foi repousar, dormir, e a casa desabou e matou eles, amassou todos eles. Não devemos fazer plano para o futuro, mas fazer plano para o dia de hoje, para esse momento. O que devemos sim é pensar no futuro, não no futuro terreno, mas no futuro celestial. Para onde vai a nossa alma? Se eu morrer hoje, para onde vai a minha alma? Se eu acabar de fazer o culto, cair e morrer, para onde vai a minha alma? Se preocupe com a tua salvação. Porque também está escrito: buscai o reino do céu, sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Se você buscar salvação, buscar
a paz, o amor de Deus, a shalom do Criador. Você vai receber tudo de mãos beijadas, porque Ele vai lhe dar o melhor. Porque como Pai amável, Ele quer que você viva do melhor. Porque Ele também deixou escrito: colocarei na vossa presença uma mesa farta, e os inimigos olharão você e não poderão fazer nada. A palavra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está furioso com a humanidade. Ele está furioso com aqueles que se dizem crente. E o diabo toca no crente. Quantas vezes, não uma, duas, três vezes, não, são milhares. Eu já vi crente negando ajuda, porque a pessoa é espírita, porque a pessoa é macumbeira. Isso, tanto para lei terrena quanto para a lei divina, é intolerância religiosa. Cristo veio e já existiam as outras religiões. Cristo não é religião. Seguir a Cristo não é seguir religião. A igreja evangélica não é uma religião. A igreja católica não é uma religião. É uma propagação de fé. Propagação de fé. É acreditar em algo que não se vê. É trazer à existência da profundeza do universo aquilo que você não vê e não existe, segundo os olhos da humanidade. Propagar a fé, colocar a fé em prática, é que traz a existência do eterno na sua vida. Não é uma religião. Cristo não ensinou religião para ninguém. Eu vejo os pastores na internet dizendo: a religião de Cristo é a evangélica. Aí vem o católico e diz: a religião de Cristo é a nossa, porque ele colocou Pedro como cabeça da igreja. Mas Cristo não inventou religião. Quem inventou religião foi o homem. Quem inventou religião foi o homem. Cristo veio mostrar a doutrina de Deus, a doutrina da fé, a existência de um amor que você pode superabundar e apagar os seus pecados porque você praticou a boa fé, a fé sã, a fé pura, que muitos ainda não compreendem o que é servir a Cristo. Eu vejo muitos dizerem: eu sou crente, mas não sou bobo. Revestir de humildade, porque Deus odeia o soberbo. Ninguém compreende tais coisas. Ninguém compreende a afeição do Pai para a humanidade. Ele não colocou o rei, o filho dele, dentro de um castelo, mas ele colocou o filho dele, o rei, no estábulo, junto com animais, para mostrar para a humanidade que a humildade te faz grande, mas a soberba te faz pequeno. Aprende isso e coloca em prática a misericórdia divina. 1 Pedro, capítulo 5,
Versículo 9. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aprende uma coisa. Você não está passando por provações. Eu vejo o crente falando, estou passando por provação. Você não está passando por provação. Porque no momento que você passar por provação, você vai abandonar Deus. Ficar desempregado, perder um parente, separar, isso não é aprovação. Viste o que está escrito na palavra? A mesma coisa que acontece com você, acontece com o mundo. Então o mundo está passando pela aprovação. Você sabe o que é aprovação? É quando a lei vier. A lei do anticristo. E pegar o teu filho, o teu bebê, e pôr a faca no pescoço e falar, nega teu Deus. Se não negar, seu filho morre. Isso é provação. Isso é estar em prova com a tua fé com o Altíssimo. Não é passar por dificuldade. Aprende uma coisa. A provação do Pai é colocar você no fogo para te limpar das impurezas. Porque qual mãe vai querer ver o filho sendo esquartejado? Qual mãe vai querer isso? No mesmo instante ela vai negar Deus. Viveu a vida toda dentro de um templo religioso e na hora vai negar Deus na hora da morte. Não devemos negar o Criador em momento nenhum de nossas vidas. Independente da dificuldade, do problema que estejamos passando. Ah, mas o Senhor não tem amor? Tenho. Mas sabe qual é o meu amor? Se a lei vier e ameaçar, eu sei para onde vai e para onde eu vou. E a humanidade, esses cruéis que servem o anticristo, vai estar fazendo um favor para o Criador, nos levando para Ele. Aprende uma coisa. Isso também está escrito. O crente só lê o que interessa. O crente só lê as boas novas que diz que você vai ser próspero. Que os pastores ensinam. Mas a prosperidade divina não está no nosso plano espiritual. Está na glória. Aprende isso. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. E o Todo-Poderoso de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Você está vendo a diferença de fortalecer e fortificar? Se você permanecer na fé, Ele vai te dar força. Você será forte. E se você permanecer na fé, Ele vai preservar dos dias ruins. Isso também Ele deixou escrito. Eu vou abreviar os dias maus. Aprende a conhecer a palavra de Deus. Porque nenhum daqueles que praticou as boas novas vai ficar para poder padecer.
com os demais. E mesmo que o Criador nos escolha para ficar junto com os demais, Ele vai nos fortalecer, nos dar força, capacidade para poder levar a palavra àqueles que ainda estão perdidos e precisam ser salvos. Porque muitos pastores dizem: a igreja vai subir e os pecadores vão ficar. Se houver só pecador, só gente que não presta na terra, então a Bíblia é mentirosa, fala mentira. Porque ela diz que vai haver um segundo arrebatamento. E como o perverso vai se converter se não tiver nenhum de nós aqui para levar a palavra para ele? É necessário que alguns fiquem para trás para salvar os demais. É necessário que a vida seja renovada para que a pessoa se arrependa desses dias ruins. Mas isso não é pregado na igreja. É pregado que você já está marcado para ser salvo e vai subir. Mas também está escrito: nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Não é porque você está dentro de um templo que você vai ser salvo. Não é. Versículo 11. A Ele seja a glória, o poderio, para todo sempre. Amém. Em todo momento, em tudo devemos dar graças. Você está doente? Graças te dou, Pai, por me passar pela prova. Você está na dificuldade, graças te dou, meu Pai, por esse momento de deserto. Em tudo dê graça, para que o Pai possa ver o teu bom ânimo de ainda continuar servindo no estado que se encontra. Não há quem adore de fato, de verdade, estando passando por dificuldade. Aí você vai dizer: não, mas eu adoro mentira. Porque muitos que se dizem crentes, se dizem fervorosos na fé, quando passa por dificuldade, a primeira coisa que essa pessoa diz para Deus é: eu sou dizimista, ofertante, não falto de culto, faço os propósitos, e o Senhor não está vendo, está deixando passar por isso? O Senhor não está vendo a dificuldade que meus filhos estão passando? O problema que eu estou passando com minha filha prostituindo, com meu filho nas drogas, o Senhor não vai fazer nada? É assim que as pessoas cobram de Deus quando passam por dificuldades. Mas em momento nenhum elas abrem o coração para agradecer. Porque a prova vai vir, e vai vir para todos. E somente os que forem purificados pelo fogo é que vai subir para o céu. Não adianta você estar dentro de um templo religioso 20, 30, 40 anos. Você não vai ser salvo se a sua purificação não for completa. E para a purificação ser completa, você tem que praticar amor e misericórdia. Porque qual que é o nome de Deus? Misericórdia, amor, afeição, carinho, ternura, mansidão. Aprende essas coisas, coloque elas em prática e verá a graça de Deus na tua vida. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você que ainda não tocou no sininho, toque. Você que ainda
não deixou seu like, deixe, faça seu comentário, compartilhe. As pessoas compartilham tudo que é ruim, tudo que não presta. Por que não pode compartilhar o que é bom? Este é o momento de você mostrar para o Criador que você o ama. É aprendendo com a palavra do Pai, não as minhas, e colocando ela em prática. É fazendo o que é certo no momento oportuno. A você que me ouve do outro lado, e você que é inscrito, que o Altíssimo de Israel resplandeça sobre a sua vida, bênção sem medida, hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?